fonte de vida e transformação, ó Deus, das nossas vidas. Assim, meu Pai, eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, o tema dessa reflexão, o sussurro da serpente e o chamado de Deus. Você que está em casa, se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aqui nos comentários, tá? Que nós estaremos orando no final pela sua vida ou pelo pedido de oração. Tá? Eu já vi aqui que tem uma irmã que já fez um pedido de oração e no final nós estaremos orando em nome de Jesus. Bom, vamos lá então. O sussurro da serpente. Bom, gente, quando nós falamos sobre o sussurro da serpente, qual é a finalidade do sussurro da serpente? A finalidade, que o inimigo ele sussurra muitas das vezes nos nossos ouvidos, é nos induzir ao erro. Induzir o homem ou a mulher de Deus ao erro. Então, grandes tragédias que aconteceram no mundo, eu posso dizer para vocês que existe uma boa parcela de uma instigação do maligno naquela vida. Ou seja, o maligno sussurrou na vida daquela pessoa, instigou ele a cometer um fato. Toda vez que eu vejo um livro de história falando sobre o Holocausto, eu não acredito que aquilo ali foi apenas um desejo que estava no coração de um homem de dominar o mundo, sabe? Matando milhões e milhões de judeus. Milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Então eu vejo que nesse fato histórico existe sim ali uma intervenção do maligno, influenciando a guerra, influenciando a morte, influenciando o homicídio, muitas das vezes influenciando o adultério, a prostituição. Então, o inimigo ele está agindo na sociedade que a gente vive. E ele está, de certa forma, induzindo o homem a entrar num estado de depravação. E isso é uma realidade que a gente vê nitidamente. E muitas das vezes a gente fala, cara, esse não está sozinho, com certeza. Ou seja, está sendo usado, está sendo direcionado pelo maligno. Bom, e esse sussurro da serpente tem como objetivo instigar o homem a cometer pecados, atos reprovados por Deus, mas também colocar na nossa vida sentimentos e desejos que não se condiz com a palavra do nosso Deus, né? Então, o pior acontecimento que houve na humanidade, ele foi induzido pelo sussurro da serpente. Então, o pior acontecimento que houve na humanidade, está lá em Gênesis, foi quando a serpente sussurrou nos ouvidos de Eva e induziu ela a mexer, a tocar naquilo que ela não deveria tocar. E a consequência disso foi que Eva e Adão caíram e foram expulsos do jardim do Éden. Mas, pastor, tantas coisas ruins aconteceram, e como você pode dizer que isso foi o pior ato que aconteceu na humanidade induzido pelo inimigo? Porque isso trouxe uma grande consequência para a nossa vida. Nós ainda hoje pagamos pelos erros de Adão e de Eva. A humanidade ainda paga pelos erros de Adão e Eva. Então, foi o pior acontecimento que surgiu na humanidade, foi quando o inimigo induziu Eva sussurrando no seu ouvido, e ela ali então desobedeceu uma voz do Senhor. Então, muitas coisas que acontecem na sociedade, irmãos, são induzidos pelo maligno. Quando eu vejo um pai matando uma criança recém-nascida, e se esse homem está no seu estado, de saúde mental perfeito, eu não consigo acreditar que esse homem consegue tomar um ato desse sozinho. Então, com certeza, está sendo ali direcionado, está sendo usado,
pelo maligno. Inclusive, estudando um pouquinho de direito, houve uma defesa na Alemanha, que o cara cometeu uma série de homicídios, e ele falou que não foi ele que cometeu. Ele falou, não, eu fui apenas uma mão, mas eu fui induzido por uma força maior, que foi o capiroto. Só que não deu certo, ele foi condenado, né, a uma pena muito dura. Então, é assim, o inimigo está por trás de muitas coisas ruins, muitas coisas. E como é que ele age? Ele se surra individualmente, assim como ele fez na vida de Eva. Individualmente, ele induziu ela. Mas ele também usa pessoas. Em Jó 2,9, eu gostaria que você acompanhasse a leitura aqui pelo multimídia. É uma passagem muito conhecida, para a gente ganhar tempo. É aquela passagem que a mulher de Jó diz o seguinte: você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa o seu Deus e morra. Então, note que aqui, nesse momento, nesse episódio da vida de Jó, nós vemos aqui, sabe, o inimigo usando a esposa de Jó para que então ele fosse contra a vontade de Deus. Então, pastor, mas essa mulher estava sofrendo, ela perdeu seus filhos, ela perdeu tudo o que tinha, mas olha o que ela falou para o seu esposo. Olha, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa o seu Deus e morre. Então, aqui nós vemos, sabe, o inimigo usando pessoas, induzindo pessoas. E outra passagem bíblica que deixa bem claro como o inimigo usa pessoas para levar uma palavra ao nosso coração. Então, ele não apenas sussurra individualmente, mas ele usa pessoas. Em Mateus 16, 23. Travou a conexão, né? Os irmãos que estão em casa, mas o culto está sendo gravado. Então, depois vai entrar na íntegra aqui no nosso canal. Mas travou aqui. Então, em Mateus 16, 23. Abra comigo, fazendo o favor aí. Faça o favor. Mateus 16, 23. Então, falamos aqui que a serpente, ela sussurra de forma individual, usando pessoas para nos conduzir a um erro. E um exemplo que eu dei foi a mulher de Jó, e agora eu vou falar um pouco sobre Pedro. Como Pedro é usado. E Jesus, então, repreende de uma forma muito dura. Amém? Voltamos à nossa conexão aí ao vivo. Mateus 16, 23. Você abriu aí comigo? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Olha ali, o contexto desse episódio foi que Jesus estava ali falando do sacrifício da cruz. Então, Pedro, que isso, meu Senhor? Que isso, meu mestre? Que cruz? Que sofrimento? Morte? Esqueça isso, não faça isso contigo. Então, Jesus, vendo ali que a serpente estava usando Pedro, ele falou, voltando-se a Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Então, irmãos, não pense você que nós estamos numa colônia de férias. Não se engane achando que nós estamos num jardim florido. Nós estamos em um campo de batalha, igual eu preguei aqui semana passada. Precisamos estar preparados. O inimigo, ele ruge como um leão procurando alguém para tragar. E ele vai sussurrar nos nossos ouvidos individualmente. Muitas das vezes lançando sentimentos no nosso interior. Ele vai usar pessoas muitas das vezes com a finalidade de trazer tristeza ao teu coração, desestimular você nos seus projetos, nos seus sonhos. Muitas das vezes vai usar pessoas para que você
não cumpra o propósito de Deus, assim como ele fez com Pedro aqui. Para que isso, esse negócio de cruz, de sacrifício, de morte? Mas Jesus viu que ali tinha um dedo do inimigo e falou: saia da minha frente, Satanás. Então é necessário entender que o inimigo está aí, sussurrando, induzindo homens e mulheres ao caminho da perdição. Ele atua nas nossas necessidades, nos nossos desejos e fraquezas. Em Lucas 4, fala lá sobre a tentação de Jesus no deserto. E mais uma vez a gente vai ver a serpente, o maligno ali, tentando induzir Jesus ao erro. Nós não vamos ler essa passagem, mas vamos comentar. Nós vamos ver que em Lucas 4, ele age em cima das necessidades, do desejo que Jesus tinha. A necessidade da fome, porque Jesus estava jejuando durante 40 dias. Então, é assim que o inimigo age. A serpente, ela sussurra, ela ruge como um leão procurando alguém para tragar. Isso está lá em 1 Pedro 5,8. Abra comigo aí para você ver esse texto. 1 Pedro. Ai, pastor, você está falando isso, eu já estou até ficando com medo. Calma que a gente vai chegar lá. Não fique com medo, não. 5,8. Sejam vigilantes, pois o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, a gente vai ver que a ameaça que ele lança contra o homem, ela ganha uma força a cada momento. No início, ele tenta induzir, sussurrando nos nossos ouvidos, usando pessoas. Logo depois, ele já começa a rugir como um leão, procurando alguém para tragar, tentando intimidar os servos de Deus. Pastor, eu tenho que ter medo do inimigo? Irmãos, não. Sabe, eu gosto muito de um livro de Lutero, Nascido no Pecado, que ele fala que Satanás é um cachorro preso na coleira de Deus. Ou seja, ele só vai até onde Deus permite. Então, a igreja do Senhor não precisa temê-lo, nem respeitá-lo. A igreja do Senhor não precisa temê-lo, porque ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. O exemplo bem claro é a atuação dele na vida de Jó. Ele só foi aonde Deus permitiu. Só que ele é sagaz, ele é sujo, ele tenta causar divisões dentro de igreja, ele tenta colocar um irmão contra o outro, ele tenta dividir lideranças, ele tenta induzir o homem à prostituição, ao pecado, à fornicação. E se você não estiver vigilante, você vai cair. Nós vamos cair. Certa vez, eu até comentei em uma das minhas ministrações, eu estava na sala de aula, e aí uma jovem falou assim: olha, eu era monitor, na época era monitor de uma disciplina. Uma jovem falou assim: olha, a gente precisa marcar um grupo de estudo. Olha só se não é a voz do capeta. A gente precisa marcar um grupo de estudo. Eu falei: sim, só que a gente tem que seguir as regras da faculdade. Tem que ter pelo menos mais de 4 alunos, o local na biblioteca tem que ser reservado, e aí as dúvidas serão sanadas. Tá bom? Então tem que ser assim. Acha, mas eu estava pensando em um grupo de estudo mais carinhoso. Eu falei: querida, olha só, apesar de eu não usar aliança, porque eu tenho problema de alergia, mas eu sou casado. Eu não vim aqui na faculdade para brincar, para farra, eu vim aqui pegar um diploma, eu vim para buscar conhecimento. Então, busque esse grupo de estudo mais carinhoso com outra pessoa. Olha agora o sussurro do capeta.
toda vez que você olhar para mim passando, você vai olhar e vai pensar, será que seria gostoso? Será que seria gostoso? Eu falei, com certeza não seria. Dá licença. Então, se você dá vazão, se você dá brecha, quando você abre os teus olhos, você está dentro do motel com a mulher. Quando você abre os teus olhos, você está no braço daquela mulher, destruiu a tua vida, destruiu a tua família, destruiu o teu ministério, destruiu o teu casamento. É assim que ele age. E não ache você que ele brinca. Não. Ele busca alguma forma. Só que ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas aí entra o chamado de Deus. Porque o inimigo é sujo, ele veio para matar, roubar e destruir, João 10:10, mas diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então você já viu aquele desenho da Walt Disney? Quando eu era criança tinha muito desse tipo, principalmente da Disney. Acontecia muito assim, eu lembro quando era criança. Aquele personagem tinha que tomar uma atitude e aparecia um anjinho no braço, no lado, no ombro esquerdo ou direito dele. Aí começava a falar no ouvidinho dele. Aí no outro ombro aparecia quem? Um diabinho. Faça isso. Aí começava uma briga entre os dois. Cada um tentando induzir o homem a uma atitude. O anjinho geralmente, não faça isso, tenha paciência. E já o outro lado, ó, meu irmão, vai lá, dá na cara, bate, faz isso e acabou. Então, na realidade não é muito diferente disso não. Nós vemos dois chamados, irmãos. Um que vai te conduzir à morte, à perdição, e um chamado que vai te conduzir à vida eterna. João 10:10 diz sobre isso. Não precisa abrir não, mas eu vou ler aqui, só para a gente identificar esses dois chamados, esses dois convites. Diz assim, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. São dois chamados. Então você tem que decidir qual voz você dará ouvidos. Qual verdade você dará ouvidos. Até porque ele não lança verdades, ele lança mentiras, maquiada com verdades. Quando ele tentou Jesus, ele usou a verdade da Bíblia para induzir Jesus ao erro. Então João 10 diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então existe o sussurro da serpente, mas o chamado de Deus. E o chamado de Deus é um chamado para restauração, para mudança de vida, para edificação, para eternidade e salvação. Qual voz você vai dar vazão? A quem você vai ouvir? No Apocalipse 3:10, coloca para mim, fazendo um favor, no multimídia. O tempo voa. Apocalipse 3:10. Jesus chama e diz. 3:10. Passa essa passagemzinha, adianta um pouquinho. Não, 3:20, desculpa. Falha nossa, tá, gente? Eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, ao mesmo tempo que a gente vê o inimigo sussurrando, tentando destruir o homem, a gente vê a voz de Deus chamando para um relacionamento verdadeiro, um relacionamento sincero, um relacionamento próspero, um relacionamento de salvação.
a quem devemos dar ouvidos. A quem devemos dar ouvidos. Então, existem outras passagens que falam sobre a respeito disso. Você é uma ovelha do Senhor? Diga amém. É ou não? Amém? João 10:17. Olha o que diz. 10:17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Então, essa passagem que eu acabei de ler aqui, né, as ovelhas ouvem, João 10:17, fala sobre que Jesus, ele conhece as suas ovelhas e elas conseguem discernir a voz do Senhor. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. Então fala que as ovelhas conseguem ouvir a voz do Senhor. Amém? Então João 10:16 e 17, essa passagem que eu comentei, que diz que as ovelhas, elas conseguem discernir e a voz do seu pastor, a voz do pastor. Então, nós somos ovelhas do Senhor, então temos que discernir a voz do nosso Deus. E como o nosso Deus fala? Através da palavra, através de mensagens que são ministradas aqui. Então, muitas das vezes, a palavra de Deus traz o quê? Ela traz um confronto na nossa vida. Muitas das vezes, a palavra de Deus vai ao nosso encontro e nos dá um puxão de orelha. Só que, se somos ovelhas do Senhor, nós temos que ouvir a sua voz. E muitas das vezes, essa voz será uma voz de repreensão. Repreensão, para que a gente possa acordar para a realidade, para que a gente possa ajustar a nossa vida com a palavra de Deus. Então, as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. Mas diz mais ainda, né? As ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor, mas ouvem com uma finalidade. João 5, 24 e 25 diz o seguinte, essa passagem não está no multimídia, 24 e 25. Em verdade lhe digo que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, aquele que consegue ouvir a voz de Deus tem a vida eterna. Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em quem você vai dar ouvido? Quem você dará ouvidos? Quem você dará ouvidos? A voz de Deus ou o sussurro da serpente? Muitas das vezes, esse sussurro tem como finalidade destruir essa natureza que você possui, irmãos. Que natureza é essa? Imagem e semelhança de Deus. Aí você pensa que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não pode, que você não vai conseguir. Esse é o sentimento que o inimigo deseja passar para você. Te jogar num leito de cama, deprimido, com medo, angustiado. Mas nós lemos que o chamado de Deus é para edificação, é para um relacionamento pessoal com Ele. O chamado de Deus é para a vida eterna. O chamado de Deus é para a transformação. O chamado de Deus é para uma mudança plena na vida do homem. Quem daremos ouvido? A voz de Deus. Espero que você pense assim, conforme eu penso. Tenho que dar ouvido à voz de Deus. E a voz de Deus é uma voz poderosa. É uma voz que quebra muralhas. É uma voz que destrona reis. A voz de Deus é poderosa. Ela edifica o homem, ela transforma a vida do homem. Ela muda todas as circunstâncias da vida. Todas.
E Deus deseja falar conosco, irmãos. Deus deseja falar conosco a cada manhã, a cada momento. Cabe a nós discernirmos aquilo que Ele deseja falar, ouvir a voz de Deus e negligenciar, repreender todo sussurro, toda fala que não vem do Senhor. Está ligado, está esperto, porque estamos no meio de uma batalha. Então a voz de Deus é poderosa. Abra comigo agora em Salmo 29, por favor. No verso, quer dizer, verso 4. Amém? Eu peço você que está em casa, você que está fazendo um pedido de oração, que você coloque o seu nome. Muito dos comentários, né, não tem o nome da pessoa, às vezes, o nome que ele utiliza nas redes sociais, mas coloque o seu nome aqui para depois a gente colocar no pedido de oração também. Tá? Tem uma pessoa pedindo oração aqui, né, que está deprimido, que está sofrendo. Então, depois a gente estaremos orando pela vida dele, mas não está o nome dele aqui, então não sei nem qual é o nome dele. Está o Nômade aqui. Mas com certeza esse Nômade tem um nome aqui. Amém? Salmo 29, 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cetros. Sim, o Senhor despedaça os cetros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. Então, irmãos, aqui, Salmo 29 fala sobre a poderosa voz de Deus. A poderosa voz de Deus. Note que aqui não é um sussurro. Aqui não é um rugido tentando te intimidar. É uma poderosa voz que pode mudar todas as circunstâncias da nossa vida. Então Deus te chama. Deus te chama. Nessa noite Deus deseja falar com você porque Ele quer transformar a sua vida, transformar a vida de quem está em casa, transformar a nossa vida. Então Ele está nos chamando para um relacionamento verdadeiro, para a santidade, para a eternidade. Ele nos chama para um relacionamento com Ele. Eu entrarei na sua casa e cearei contigo e você comigo. É a voz do Senhor. Então, irmãos, você tem duas vozes diante de você. Qual você vai dar ouvidos? Dê ouvidos à palavra de Deus, irmãos. E ela diz que você é mais que vencedor. Ela diz que o nosso Deus está assentado acima do globo terrestre, segurando o globo com a sua destra poderosa. Nada está fora do controle dele. Viva essa verdade e não a mentira que é divulgada por Satanás, aonde somos derrotados, aonde ele tenta desconfigurar a imagem do homem e da mulher de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Somos filhos do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Somos morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a verdade. Essa é a voz que você deve guardar no seu coração. Essa é a verdade de Deus, que você deve guardar no teu coração. Então, toda vez que você estiver em um determinado local e alguém tentar desconfigurar
a pessoa que você é, porque você é um escolhido de Deus, preste bastante atenção, porque essa pessoa pode estar sendo usada pelo maligno para tentar te ferir. Mas viva a verdade do Senhor, a palavra de Deus. Viva aquilo que Ele diz. Preste atenção. Vigie os sentimentos que entram no teu coração, porque é assim que o inimigo faz, lançando sentimentos, amargura, rancor, ódio. Cuidado, vigie os sentimentos. Vigie os sentimentos, porque tudo que nós entendemos a respeito desses sentimentos é que o inimigo usa para tentar o quê? Trazer doença emocional na tua vida. Então vigie. Quando você vê um sentimento que não provém de Deus entrando no teu coração contra um irmão, contra a liderança, contra uma irmã, contra um familiar, fala: Senhor, não permita que o inimigo coloque essa semente do mal no meu coração. Eu não aceito, Senhor. Tira, Senhor, esse mal que tenta visitar a minha vida e venha com teu Santo Espírito me preenchendo do sentimento de perdão, de amor, de compaixão por essa vida. Quantas pessoas, irmãos, são usadas pelo inimigo e não sabem? Quantas pessoas não permitiram os sentimentos entrar no seu coração, estão aí, ó, vivendo na mão do inimigo e não sabem? Não é colônia de férias, irmãos. É uma luta. Não tem bandeira branca, não tem paz. É assim que nós estamos vivendo nesse mundo. Existem duas vozes. Siga a voz de Deus, porque todos aqueles que ouviram e seguiram a voz de Deus foram vencedores. Ele falou para Josué: não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Faça tudo conforme está escrito no livro da lei, e você será bem-sucedido. Todos aqueles que seguiram a orientação de Deus, que ouviram a voz de Deus e colocaram em prática, foram vencedores. Gideão, Davi, Josué, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, foram vencedores. Então, irmãos, vigie, vigie. Eu gostaria de, antes de cantar esse louvor aqui, já bati o horário aqui, mas vamos aqui ver aqui os pedidos de oração. Vamos estar orando aqui por esse povo de Deus aqui, em nome de Jesus, amém? E se você também tiver algum pedido de oração, você coloque a mão no seu coração, que nós estaremos orando junto em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Nós estaremos aqui orando pela Fernanda. Fernanda, ela testou positivo para o Covid, né? Até semana